Muito bom dia, valentes do Filho de Davi. Quantas são das valentes aqui? Aqui todas são valentes. Jovens, menininhas também. E também as damas adultas. E também os varões que estão por aqui são valentes. De Cristo, o Filho de Davi também. Para este tempo final. Bom, para esta ocasião, o tema que temos é privilégios e deveres da esposa de Cristo, para o qual leremos em 2 de Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 2, onde diz: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho desposado com um só esposo, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Segue dizendo: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da sincera fidelidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito do que haveis recebido, ou outro Evangelho do que o que haveis aceitado, com razão o sofrereis. E aí São Paulo segue nos falando. E em Apocalipse capítulo 21. E em Apocalipse capítulo 21. Do versículo 1 em diante diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E no capítulo 21, versículo 9 nos diz: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a desposada, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E sigue explicando aí, e segue explicando aí tudo o que ele viu. E no capítulo 19, verso 7 ao 10 diz: do versículo 7 ao 10 diz: Gocémonos e alegremos-nos, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Que Deus bendiga sua palavra. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e abençoe nossos corações, nossas almas com sua palavra e nos permita entender. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se sentar, por favor. Nosso tema para esta ocasião é privilégios e deveres da esposa de Cristo. São Paulo nos diz que ele São Paulo nos diz que ele desposou a igreja como uma virgem pura para seu marido, ou seja, para nosso Senhor Jesus Cristo. E esta esposa pura é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, ela tem o privilégio de ser a esposa do Cordeiro. E como igreja tem a responsabilidade, os deveres que correspondem a ela. Assim como quando Deus criou ao ser humano, quando criou Adão no princípio, depois deu-lhe uma companheira. E ela tinha esse privilégio de ser a companheira de Adão. Porém, tinha também certos deveres a cumprir e permanecer fiel a ele. E agora, a igreja de Jesus Cristo, vejam vocês, está representada em Eva, porque Adão é o primeiro homem que veio à terra em carne humana. E depois Eva é sua companheira. E agora Adão representa Cristo. Por isso Cristo é o segundo Adão. E a igreja de Jesus Cristo é a segunda Eva. E assim como Deus tirou da lateral do peito de Adão uma parte de Adão, e dessa costela Deus formou um corpo feminino, onde colocou o espírito feminino que estava em Adão. E foi a companheira de Adão. E agora, Adão lhe pôs por nome Isha, que significa varoa, porque foi tomada do varão. E agora encontramos que ela tinha o privilégio de ser a companheira, a esposa de Adão, era a noiva. E através dela viriam os filhos de Adão, que viriam a ser os filhos de Deus através de Adão e Eva. Assim como Adão, sendo um filho de Deus, produziria filhos de Deus. Estavam lá no horto, ou jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Através da árvore da ciência do bem e do mal, a raça humana morreria. Através da árvore da vida, viveria eternamente. Aquelas árvores, vejam vocês, a árvore da ciência do bem e do mal representa o diabo, e a árvore da vida representa a Jesus Cristo. E para o ser humano poder comer da árvore da ciência do bem e do mal, ou da árvore da vida, essas árvores tinham que se fazer carne para que o ser humano pudesse comer de uma dessas árvores. E agora o diabo se fez carne na serpente, porque o diabo não é um criador, portanto não podia criar. E então introduziu-se dentro da serpente, que é o elo perdido que a ciência está buscando, o qual é o animal mais próximo ao ser humano, e era como o ser humano, excetuando que não tinha alma, porém tinha lugar para ser colocada a alma dentro dele ou dela. E foi aí onde se introduziu o diabo, e a alma da serpente passou a ser quem? O diabo. E através da serpente
desse animal que era tão parecido ao ser humano, o diabo enganou a Eva. E é por isso que, através de toda a Bíblia, o diabo é chamado a antiga serpente ou a serpente antiga. Também é chamado o dragão, porque o dragão é uma serpente gigante. E ele é o dragão que tem 7 cabeças. E agora aparece como algo lá dos chineses que tem dragões e coisas assim, porém no simbolismo profético do Apocalipse e também do livro do profeta Daniel, o diabo é representado em sua manifestação na terra como o dragão de 7 cabeças. E ele está representado na serpente antiga, que foi a manifestação do diabo em carne humana, através da serpente. Por isso, daí o diabo toma o nome da serpente antiga. E os filhos do diabo, pois, tomam o nome de serpentes. Por isso Jesus falou a muitas pessoas, e João Batista, e disse-lhes: serpentes, geração de víboras, e disse-lhes, quando eles não queriam escutar a voz de Cristo, ele disse-lhes: vocês não ouvem a minha voz, porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês são do vosso pai, o diabo. Ou seja, por isso podia lhes dizer serpentes, e estava correto, porque eram descendentes da serpente antiga, através da qual o diabo se introduziu no meio da raça humana e trouxe assim à existência a semente da serpente, que vem a ser a semente do maligno, representada também no joio. Agora vejam que a semente da serpente, que é a semente do maligno, não somente tem a ver com a parte física, senão com a parte interior. Na parte interior, o espírito, vejam vocês, é esse espírito da quinta dimensão. E com relação à alma, pois, é o próprio diabo. E portanto, a descendência do diabo, o joio, em seu espírito, tem um espírito da quinta dimensão, e em sua alma, pois, são semente do diabo. E por isso Cristo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e jogada no fogo. Isso está onde? Em São Mateus capítulo 15, versículo 13. Agora vejam como também em Malaquias capítulo 4, do versículo 1 em diante, nos fala da vingança do nosso Deus, e nos diz: eis que vem o dia ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem maldade serão como a estopa, e aquele dia que virá não lhes deixará nem raiz, nem ramo, não lhes deixará nem raiz, para que venha outra geração, nem lhes deixará ramos tampouco, ou seja, não deixará esses ramos, que são os que estarão existindo nesse tempo. E agora podemos ver este mistério da semente da serpente, que é o joio. Porque assim como há filhos de Deus na terra, também há filhos do maligno. Esta é uma verdade que não podemos negar. E como se introduziu ou se injetou no meio da raça humana a semente do maligno, já ouvimos. E agora vejam como Cristo, nessa parábola do trigo e do joio, nessa forma tão singela, traz uma revelação tão grande de como a semente do maligno, os filhos do maligno, foram colocados neste planeta Terra. Mas agora, a semente de Deus, os filhos e filhas de Deus, porquanto o ser humano caiu no jardim do Éden, encontramos
que não poderiam vir à existência neste planeta Terra com corpos eternos e com espíritos teofânicos eternos também, porque perderam o direito de passar pela sexta dimensão e pegar o corpo teofânico da sexta dimensão, que é parecido com o nosso corpo, para depois pegar um corpo eterno aqui na Terra. E é por essa causa também que os filhos de Deus estiveram vindo a este planeta Terra através da união de um homem e de uma mulher, e sendo assim, estiveram vindo com um corpo físico mortal, corruptível e temporal, e com o espírito do mundo. E é por isso que se requer o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, quando disse: na verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entendê-lo. Nicodemos pensou no nascimento através de uma mulher e disse: como isto pode ser feito? Pode porventura um homem, mesmo sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? E quando ele diz: pode o homem, mesmo sendo velho, é porque Nicodemos já estava velho. Porque de outra forma, se tivesse sido um jovenzinho, perguntaria: pode porventura um jovem, já sendo jovem, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Mas porquanto Nicodemos já era uma pessoa de idade, pergunta acerca de um homem já velho, se podia entrar no ventre da sua mãe e nascer. Mas Cristo não está lhe falando de um novo nascimento através de uma mulher, mas de um novo nascimento por meio do Espírito de Cristo. E por meio desse novo nascimento, obter o corpo teofânico da sexta dimensão. E depois, para o último dia, ter a promessa de um corpo físico e eterno, que Cristo nos dará quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos imortais, e nós que vivemos sejamos transformados. Agora, vejam como Cristo está criando uma nova raça, porque a primeira caiu e perdeu o direito à vida eterna. Portanto, nesses corpos mortais que recebemos através de nossos pais terrenos, os quais vêm por meio da descendência do primeiro Adão, não podemos viver eternamente nesses corpos mortais. E por isso se requer um novo nascimento. E por meio do novo nascimento, obtemos um espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão, igual ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo da sexta dimensão, chamado o Verbo de Deus, ou corpo teofânico, e chamado também no Antigo Testamento o anjo do pacto, ou o anjo de Jeová, o qual foi visto por muitos profetas. E quando eles o viram, disseram que era um varão, ou seja, um anjo, um homem, mas de outra dimensão. E esse homem se fez carne e viveu entre os seres humanos, e é conhecido como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o segundo Adão. E agora, o segundo Adão foi enviado à Terra para ter uma descendência. E é por isso que, assim como Deus colocou o sono, ou seja, a primeira anestesia sobre Adão, e tirou da lateral do peito de Adão a sua companheira, tirou daí parte de Adão e formou-lhe uma companheira, e colocou o espírito feminino nesse corpo, e depois deu a Adão. Através de Eva, Adão se multiplicaria. Porém, Deus tinha uma ordem. E conforme a ordem original de criação divina, tinha que ser através da palavra criadora. Portanto, Adão e Eva tinham que esperar que se fizesse carne a árvore da vida, que é Cristo. Mas Eva não esperou, deixou-se enganar pela serpente e trouxe filhos através da união das relações íntimas. Trouxe filhos para o diabo e também para Adão. É por isso que Caim era do maligno. Diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão Abel. Isso é dito pelo apóstolo São João
de sus cartas, numa vamos de a ver suas cuál de cartas. esas Vejamos em qual dessas cartas. Esa Juan, primera de Juan, Em capítulo 1 3, de João, verso capítulo 3, versículo 12. Aí está. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês cómo Caín es como hijo Caim é del filho maligno. do maligno, Por medio de la manifestación através da del maligno, manifestação haciéndose do maligno, carne do en diabo, un animal llamado fazendo-se carne serpiente, em um que era animal parecido chamado a al ser serpente, humano. que era Así fue parecido como ao el ser diablo humano. pudo traer Foi assim como o diabo pôde trazer sua semente y pudo colocar en el ser e humano pôde colocar no ser humano um espírito da quinta dimensão, um espírito do mundo. y ahora la raza humana E agora, a raça allí humana, se eligió. porquanto ¿Cómo lá vendría la elegeu-se descendencia como de la viria raza a humana descendência da raça humana para aquele tempo, fue elegida que la raza humana vendría con foi un eleito cuerpo que a mortal, raça humana corruptível e viria com temporal. um corpo mortal, Y corruptível e espíritu temporal, del mundo, e com o sea, de um la espírito do quinta mundo, dimensão. ou seja, da quinta Pero en el dimensão. programa divino, para Mas vivir no programa eternamente, divino, un hombre tiene que venir con para viver un eternamente, espíritu teofánico de la um homem sexta tem que dimensão. vir com o espírito eufórico da sexta dimensão e um corpo eterno. En el programa divino, E no programa divino, no programa da redenção para a vida en eterna, el cual Dios restaura no al ser qual humano Deus a vida restaura ao ser humano a vida eterna, por eterna, medio del segundo Adán, por que meio es do Cristo, segundo Adão, que é Jesus Cristo, encontramos que Cristo encontramos que Cristo começa uma nova criação, de la cual da Cristo qual es Cristo la cabeza. é a cabeça. Y ahora, así como Dios le dio a Adán E agora, una assim compañera como que sacó Deus de deu su a costado, Adão uma Cristo companheira muriendo en que la cruz del tirou Calvario, da lateral do seu peito, Cristo morrendo na cruz do Calvário, allí Dios hizo vejam con vocês o que Cristo Deus fez ali muriendo com en la cruz del Cristo Calvario. morrendo na cruz do Ahora, Calvário. ¿dónde estaba Agora, Eva antes de estar en un Onde cuerpo Eva físico? estava antes de estar em um corpo físico? Estava dentro de Adão, era uma parte de Adão. E agora, onde estava a igreja de Jesus Cristo antes de aparecer na terra manifestada e nascer no dia de Pentecostes? Pois estava onde? Em Cristo. E quando Cristo foi ferido, Y aquel soldado e aquele soldado colocó la lanza colocou a por el lança costado de pela Jesús, lateral do peito y de salió de allí Jesus, agua y sangre. e saiu dali água e sangue. Y ahí, vean ustedes, recibe la E herida aí, como la vejam recibió vocês, Adán, recebeu a ferida y como de su Adão a costado recebeu. sale ahí E da lateral do seu la peito, iglesia de Jesucristo. daí saiu a igreja de Por Jesus eso es Cristo. que del corazón de Cristo É por isso que viene la iglesia. a igreja vem do coração de Cristo, Eva, como veio la Eva, esposa de Adán. a esposa de Y Adão. ahora, la iglesia de Jesucristo E agora, a igreja de de Jesus edad en Cristo, edad ha estado de era em teniendo era, la bendición esteve tendo a de bênção ser la esposa de ser a de Cristo esposa de para Cristo, traer existencia para trazer a existência, por medio de Cristo, por meio de Cristo, a través de su palabra através de creadora, sua palavra criadora, traer a existência trazer à existência os filhos e filhas de Deus em um corpo teofânico. E isso se obtém por crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E isso é o que esteve se passando de era em era. Estiveram nascendo através da manifestação de Cristo em sua igreja, os filhos e filhas de Deus, porém estiveram nascendo na sexta dimensão, estiveram obtendo um corpo da sexta dimensão. E assim, com esse novo nascimento, o que Cristo está fazendo é criando uma nova raça com vida eterna. É por isso que Cristo diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De morte, por quê? Porque a raça descendente de Adão recebeu a morte. E por isso não vem a existência nesta terra com vida eterna, mas com morte. Por isso, quando a pessoa nasce, já vem com a sentença de morte. Tem que morrer em algum dia de sua vida, quer seja criancinha, seja jovenzinho, ou já seja um adulto ou um idoso, porém ao final de seu corpo físico é a morte. E agora, isso é assim por causa da queda, lá no jardim do Éden.
Mas agora, através do segundo Adão, de Jesus Cristo, Ele está realizando uma nova criação. É por isso que São Paulo nos diz, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão vale algo, nem a incircuncisão, senão o ser uma nova criatura. Essa nova criatura ou criação, onde a pessoa vem a ser uma nova criatura, pertencente a uma nova criação. A essa criação que Cristo está realizando. E por meio desse novo nascimento, a pessoa já aparece não como descendente de Adão, mas como descendente do segundo Adão, de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam que através de sua igreja é que Cristo está fazendo tudo isto, ou esteve fazendo tudo isso de era em era. Portanto, os filhos e filhas de Deus nascem na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a segunda Eva, assim como Cristo é o segundo Adão. Agora, o nascimento físico em um corpo eterno, isso é para o último dia, onde ressuscitarão em corpos eternos os filhos e filhas de Deus que partiram, os quais viveram nessas etapas, e alguns dos nossos, da nossa era, que também partiram. E quando eles ressuscitem, nós que vivemos seremos transformados. E então aí, fisicamente, a igreja de Jesus Cristo, que para o último dia estará unida completamente a Cristo, e estará dando à luz fisicamente os filhos e filhas de Deus em corpos eternos. Agora, vejam através de quem virá a existência em corpos eternos os filhos e filhas de Deus no tempo final. Não será por qualquer religião ou seita religiosa, mas através da igreja de Jesus Cristo, que estará na era da pedra angular, porque essa é a era para adoção. Essa é a era onde seremos adotados. E a adoção é a redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação do nosso corpo, onde obteremos um corpo eterno. Agora, a igreja de etapa em etapa teve os filhos e filhas de Deus que nasceram no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Mas isso foi em outra dimensão que ocorreu, ou seja, na sexta dimensão, onde obtivemos um corpo teofânico de era em era. Assim, todos os filhos e filhas de Deus, quando receberam a palavra de Deus para a sua era, foi Cristo com sua palavra criadora realizando uma nova criação, porém a realiza primeiro na sexta dimensão, para depois dessa sexta dimensão que não se vê, fazer o que se verá neste planeta Terra, que será filhos e filhas de Deus com corpos eternos. Porque o que se vê foi feito do quê? Do que não se viu. Primeiro, Deus criou na sexta dimensão a seu primeiro filho, seu corpo da sexta dimensão, seu corpo teofânico, seu espírito teofânico, e depois o trouxe aqui à terra e criou-lhe um corpo físico do pó da terra. Por isso Adão podia seguir vivendo por toda a eternidade se não pecasse. Agora, a adoção para Adão seria ao pegar da árvore da vida, mas pegou da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, que não pegou da árvore da vida. E por isso Adão e Eva caíram lá no jardim do Éden. Agora, de era em era, podemos ver a igreja de Jesus Cristo passando de era em era. E quando termina o tempo dessa era, depois, o que ficou aí nessa era já não pertence à noiva virgem do Senhor Jesus Cristo.
senão que se converte em algo assim, religioso. Mas não é o grupo dos eleitos de Deus para essa era, porque Deus os chamou, os selou e os colocou em seu reino. E agora, de era em era, vejam o que esteve ocorrendo. Vejamos, na página 186 do livro das eras, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Aqui está o que estou tratando deles dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo seu próprio gênero. Gênesis capítulo 1, versículo 11. E Deus disse que a terra produza erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo o seu gênero, que sua semente esteja nela, sobre a terra. E foi assim. Qualquer que fosse a vida que estava na semente, veio da planta e depois no fruto. A mesma lei se aplica à igreja hoje em dia. Qualquer semente que começou na igreja virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira noiva igreja, a semente de Cristo, chegará à pedra fundamental. Aonde? A era da pedra angular. E ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima a ele. Os que estão na noiva serão tão iguais a ele, que refletirão a sua própria imagem. A imagem é a teofania. Esta é a forma para sermos unidos com Ele. Eles serão um. Eles serão a mera manifestação da palavra do Deus vivo. Denominações, semente falsa, não podem produzir isso. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra. Este cruzamento produz um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, era a palavra semente falada de Deus. Foi-lhe dada uma esposa para se reproduzir. Para isso lhe foi dada a esposa, para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por se misturar. Ela fez que ele morresse. Ela fez com quem morresse? Que Adão morresse. Ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus, foi-lhe dada uma noiva, assim como foi com Adão. Porém, antes que ele pudesse se casar com ela, ela também tinha caído. Ela, assim como a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria a palavra de Deus e teria vida, ou se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo, nem dogma feito pelo homem. E através dos membros da noiva será cumprido tudo o que foi prometido por Deus, que haveria de ser manifestado na virgem. A palavra da promessa veio à Virgem Maria. Agora, aqui a Virgem Maria está representando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, a Virgem pura que Deus deu a Cristo. E agora, a palavra da promessa veio à Virgem Maria, e essa palavra prometida era Ele mesmo. Ou seja, era a primeira vinda de Cristo, a vinda da árvore da vida, feita homem, feita carne no meio da raça humana, o qual haveria de ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu sua própria palavra da promessa na Virgem. Foi um anjo quem lhe trouxera a mensagem, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9, versículo 6. Ele cumpriu nesse tempo tudo o que estava escrito acerca dele, porque ela aceitou sua palavra.
novia virgen, os membros da noiva virgem o amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é sua cabeça, e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros de nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente lhe fosse mostrado do Pai. São João capítulo 5, versículo 19. Esta harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela a sua palavra de vida. Ela a recebe e nunca duvida. Assim que nada pode a danificar, nem mesmo a morte. Porque se a semente for semeada, a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo disto. Aqui está o segredo disto. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem um assim do Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como uma semente que é semeada e regada chega à colheita madura, cumprindo o seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazer com que procedam de outra maneira. Se não tem um assim, diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui em seu ministério terreno. Portanto, agora opera em e através da noiva. Portanto, agora opera em e através da noiva. Ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora têm que ser feitas. Mas Ele agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou para este tempo. E por que através da noiva? Porque a noiva é seu corpo místico de crentes. Assim como o esposo e a esposa vêm a ser uma só carne. E agora somos uma só carne com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora todas as coisas que Ele tem que fazer em cada era, as faz em e através de sua noiva na manifestação que Ele tem através de cada mensageiro. Assim é para a era da pedra angular também, na qual nós estamos vivendo. E todas as coisas que foram prometidas para Deus fazer neste tempo final, por meio da sua igreja, por meio da sua noiva, na era da pedra angular, as estará fazendo. E tudo o que Ele precise para realizar a sua obra, o terá onde? Na era da pedra angular. Aí terá sua noiva, sua igreja, e através dela se manifestará. É por isso que os ministérios dos 7 Espíritos de Deus estiveram onde? Na igreja, na noiva. E cada mensageiro no qual esteve manifestado, cada ministério desses, foi parte da noiva. Ou seja, é na noiva e através da noiva que Cristo manifesta seu ministério de era em era. Porque o mensageiro de cada era é parte dessa noiva de Jesus Cristo. E agora, mantenhamos-nos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo, assim como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder da última era, que virá à igreja, como Paulo veio como líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus tinha posto a Israel inicialmente como uma virgem, juntamente com sua palavra. Ou seja, que a mesma coisa que aconteceu com Eva, depois acontece com o povo hebreu como nação. E acontece com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O povo hebreu como nação é a Eva como nação. E a igreja de Jesus Cristo é a Eva espiritual.
iglesia. como igreja. Y por eso es que vean ustedes, por medio E é por de isso la que, Eva vejam como vocês, nación, através vino da Eva el como nação, cumplimiento veio de la o primera cumprimento venida da primeira de Cristo. vinda de Cristo. Y por medio de la Eva E através da Eva iglesia, como igreja, la promesa de la a segunda promessa venida da de Cristo segunda vinda de Cristo será uma realidade para todos os filhos e filhas de Deus. Porque é a igreja de Jesucristo la que está esperando, Porque é a igreja de Jesus Cristo que está esperando a segunda vinda de Cristo. Como o povo hebreu, a nação hebreia, a Eva como nação estava esperando a vinda do Messias há 2000 anos atrás. Lembre-se, Deus tinha posto Israel inicialmente como uma virgem juntamente com sua palavra, porém eles desejavam algo diferente, assim como também a igreja do último dia. Observe como é que Deus não moveu a Israel, ou não o deixou entrar na terra prometida, até que fosse em seu próprio tempo designado. Agora, o povo poderia ter podido pressionado sobre Josué, o líder, dizendo: a terra é nossa, avancemos para tomá-la. Josué, tu estás acabado. Melhor dizendo, perdeste a tua comissão. Tu não tens o poder que antes tinhas. Ou seja, assim o povo podia falar acerca de Josué, quando Josué estava esperando a direção de Deus para entrar na terra prometida. Antes ouvias de Deus e conhecias a vontade de Deus e atuavas eficazmente. Algo anda mal contigo. Mas Josué era um profeta enviado por Deus e ele conhecia as promessas de Deus e nelas esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. E quando chegou o tempo para se mover, Deus pôs nas mãos de Josué a direção completa, porque ele tinha ficado com a palavra. Deus podia confiar em Josué, porém nos demais não. Assim se repetirá neste último dia o mesmo problema, as mesmas exigências. E agora, em la página 189 del libro de las Eras, e agora na página 189 do livro das Eras, aqui nos diz, no último parágrafo, diz: agora quero que tenham muito cuidado aqui e vejam isso. Deus prometeu para o tempo do fim que Malaquias capítulo 4 será cumprido. Tem que ser cumprido porque é a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito, falada pelo profeta Malaquias. Jesus se referiu a esta escritura. É imediatamente antes que Jesus venha pela segunda vez. Ou seja, a vinda do precursor da segunda vinda de Cristo é antes da segunda vinda de Cristo. Mas, para o tempo quando Jesus vier, toda a escritura tem que ser cumprida. Toda a escritura prometida para a segunda vinda de Cristo, todas as coisas que Cristo prometeu para realizar em sua segunda vinda, tem que ser cumpridas essas promessas em sua vinda. A dispensação gentia estará na era final da igreja, quando vier o mensageiro de Malaquias, capítulo 4. Ou seja, quando vier o precursor da segunda vinda de Cristo, a igreja estaria onde? Ao final da dispensação gentia, ou seja, ao final da dispensação da graça. E agora na página 190, aí pela metade, diz: depois, na chuva tardia virá um desafio, semelhante àquele no Monte Carmelo. Preste bem atenção nisto, para que o veja na palavra. João foi o precursor de Malaquias 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações do seu dia. Jesus veio e teve um desafio no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva tardia. Jesus será o desafio entre as denominações e os credos, porque ele virá para respaldar sua palavra e para levar a sua noiva no rapto. O primeiro desafio foi no Monte Carmelo, ou seja, isso foi no tempo do profeta Elias. O segundo desafio foi no Monte da Transfiguração.
apareció, Isto foi quando Jesus apareceu, transfigurado. y estaban allí Pedro, E ali estavam Pedro, Tiago e João, testemunhas terrenas. E também estavam ali Moisés e Elias, os quais já tinham partido no tempo de seus ministérios, mas apareceram de novo com Jesus, falando com Jesus de sua partida para Jerusalém. E agora vejam vocês, aqui diz, o segundo desafio foi no monte do quê? Da transfiguração. E o terceiro desafio será no monte Sião. No monte Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No topo do monte Sião, que é a era da pedra angular. Aí é o desafio do último dia. Porque aí é o lugar dele para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E aí vejam vocês, aí é onde o desafio deste último dia será realizado. Aí é onde tudo que está prometido para a segunda vinda de Cristo será cumprido. E aí é onde o inimigo tratará de perseguir a igreja noiva de Jesus Cristo. Porém, o inimigo não estará na era da pedra angular, porque ele não pode subir. Ele estará na sétima era da igreja gentia. E estará, inclusive, tomando controle dos governos terrenos, como diz Apocalipse, capítulo 17, verso 11 em diante. Do 11 ao 18 diz: e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo em sua vida, vindo em e a sua igreja no último dia. E vejam, quando o precursor da segunda vinda de Cristo falou deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, diz na página 131 do livro dos selos: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Prestem atenção no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele é quem pisa o lagar do vinho da ira e do furor do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, do versículo 13 ao 16. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é o Filho do Homem e filho de Davi. E agora, aí vem o Messias. Aí é onde está. E quando falou, em la página
256. E quando falou na página 256 deste cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19 disse: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é Apocalipse capítulo 19. Isso é a vinda de Cristo. Isso é a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Filho do Homem e Filho de Davi. É a vinda de Jesus Cristo, o anjo do pacto. Vindo o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana no último dia. E vem aonde? A sua igreja. A era da pedra angular. Para completar o número de seus escolhidos, chamando-os e juntando-os no último dia. E quando sejam completados, então terminará seu trabalho de intercessão no céu, e ressuscitará os mortos em Cristo, e a nós que vivemos nos transformará, e então todos teremos o corpo novo. E assim fisicamente também receberemos um novo nascimento físico, porque isso é nascer em um novo corpo. Os mortos em Cristo, ao ressuscitarem, isso é um novo nascimento físico, em um novo corpo que é criado por Deus, não através de um homem e de uma mulher, mas através de Cristo, o qual estará no último dia manifestado em sua igreja, falando essa palavra criadora, para completar o número dos seus escolhidos e para a criação do novo corpo que havemos de ter todos, quando ocorra a ressurreição dos mortos e a transformação de nós que vivemos. Agora vejam como Cristo faz tudo em e com sua igreja, porque lhe foi dada uma igreja virgem, uma noiva, a qual passou de era em era. E mesmo que a igreja tenha caído lá nos tempos passados, Cristo, ao passar a sua igreja de era em era, esteve tendo, vejam vocês, uma igreja pura, e por meio dessa igreja, na manifestação de Cristo em cada era, trouxe a existência na sexta dimensão aos filhos e filhas de Deus, trouxe-os à existência nesse novo nascimento, nessa nova criação que Ele está realizando. E para este tempo final, completa a sua igreja com os escolhidos da era da pedra angular. E quando entrar o último, então corresponde a Cristo realizar a criação do novo corpo, do corpo eterno que Ele prometeu para todos nós. Mas antes que isso ocorra, Ele tem que estar na obra de criação do corpo teofânico de cada filho e filha de Deus, à medida que vão recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo. E assim cada pessoa recebendo um novo nascimento, recebendo assim o corpo teofânico da sexta dimensão. Já tem milhões que o receberam, e os que partiram de todas essas eras encontram-se desfrutando a vida no paraíso, que é a sexta dimensão, nesse corpo teofânico. E nós que vivemos, ao recebermos a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, recebemos esse corpo teofânico. E se permanecermos vivos nesses corpos mortais, até que os mortos em Cristo ressuscitem, pois não teremos que ver morte, como eles viram morte no tempo em que eles viveram, senão que receberemos uma transformação, seremos mudados em nossos átomos, e então teremos um novo corpo criado por Jesus Cristo para cada um de nós. Agora vejam como Deus faz tudo onde? Em sua igreja. A nova raça são os membros da igreja
Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por isso seus nomes estão escritos onde? No céu, no livro da vida do Cordeiro. Sua igreja é a Jerusalém celestial. E o povo hebreu é a Jerusalém terrena, representada aí na Jerusalém terrena. E agora vejam como, através do Israel terreno, que é a Eva como nação, a Eva espiritual como nação, vem a descendência de Abraão segundo a carne. E através da Eva espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo, vem os filhos e filhas de Abraão do céu, o Israel celestial, porque a igreja de Jesus Cristo é o Israel celestial. E é por isso que São Paulo nos diz que todos os que estamos em Cristo somos semente de Abraão, ou seja, filhos de Abraão, filhos de Abraão dessa descendência celestial. Vocês se lembram que Deus disse a Abraão que a descendência de Abraão, a semente de Abraão seria como a areia do mar e como as estrelas do céu? Pois como a areia do mar, isso é terreno, o povo hebreu, e como as estrelas do céu, já isso é celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, na descendência celestial de Abraão, vejam vocês, encontramos a representação em estrelas. E por isso Cristo também nos diz que Ele é a estrela resplandecente da manhã. A segunda vinda de Cristo está representada na estrela resplandecente da manhã. E agora, assim como os magos viram a estrela do Messias, estando eles no leste e olhando para o oeste, porque Israel fica a oeste da Babilônia. E agora, os hebreus, olhando lá do Oriente Médio, ou do leste para o ocidente, ou seja, para o oeste, para o continente latino-americano e caribenho, verão essa estrela. E ver essa estrela será ver a estrela resplandecente da manhã, resplandecendo na América Latina e no Caribe. Ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Portanto, a estrela da manhã estará resplandecendo nesse que a receberá. Ou seja, Cristo estará resplandecendo nesse que receberá a Cristo, neste tempo final, em sua vinda. E olhando desde o leste para o oeste, verão a estrela do Messias, que é a estrela da manhã, no Israel celestial, representado nas estrelas do céu. É por isso que os 7 anjos mensageiros também estão representados em 7 estrelas. E agora também podemos ver por que a igreja de Jesus Cristo está representada na lua. Mas encontramos que para o tempo final, a igreja de Jesus Cristo, que esteve representada na lua, nestas eras, no último dia estará na era do sol, que é a era da pedra angular. Portanto, se vestirá do sol, estará vestida do sol e não da lua no último dia. A lua estará debaixo de seus pés e a igreja estará numa era solar e não lunar. Por isso diz: levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. E agora a igreja de Jesus Cristo tem o privilégio de ser sua amada. E é para o último dia que se casa
su iglesia. que Cristo se casa com sua igreja. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes, Por isso, na parábola dice das 10 que virgens, mientras iban a comprar aceite las vírgenes diz que enquanto as virgens las cuales no tenían insensatas, aceite en sus lámparas, as quais não tinham azeite em suas lâmpadas, iam comprar azeite, o esposo veio. Isso é a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto. entraron con él. E com ele entraram as que estavam preparadas, ou seja, as virgens prudentes, Se cerró la puerta. e a porta se fechou. Estamos en el tiempo en donde Estamos no tempo son llamados y onde juntados são todos chamados los e escogidos de juntados Dios en la todos edad os de la escolhidos de piedra Deus angular, na era da pero pedra en algún angular. momento Porém, la puerta em será algum cerrada momento a y porta nadie será más fechada e podrá ninguém mais entrar. poderá Por entrar. eso en San Lucas, capítulo 13, Por isso, em São 25, Lucas, nos capítulo dice 13, versículo que cuando el 25, padre de la familia nos diz que quando o pai de família tiver se levantado e fechado a porta, vendrán muchos então virão diciendo, muitos dizendo: ábrenos, Ábrenos, porque van a querer entrar. porque Pero vão ya querer la entrar, porém a puerta porta já estará fechada. ya ni uno más entrará. Já não entrará nenhum mais para ser parte da igreja, a esposa de Cristo, o Cordeiro. Ninguém mais já entrará para ter um corpo glorificado, um corpo eterno, porque já terá entrado todo aquele que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Já haverá se completado. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo já terá se completado a plenitude dos gentios, que é a plenitude da igreja de Jesus Cristo, entrando ao corpo místico de Cristo. Agora, a igreja de Jesus Cristo tem privilégios e deveres. Por isso, assim como uma esposa tem o privilégio de ser a esposa desse homem que ama e ser a mulher amada desse homem, o qual é um privilégio e bênção. Também tem a responsabilidade de ter filhos desse homem e não de outro homem. E assim é a igreja também. Foi dada por Deus a Cristo para ter os filhos e filhas de Deus, ser manifestados primeiramente em seus corpos teofânicos, recebendo o novo nascimento, e depois ser manifestados em seus corpos físicos e eternos, que haveremos de receber neste tempo final. Para isso é que Deus deu a Jesus Cristo uma igreja, uma noiva, uma virgem pura, para trazer filhos e filhas de Deus. E agora, neste tempo final, por isso é que diz que para este tempo final veio quem? O esposo, porque vem por sua noiva, por sua esposa, para que se realize as bodas do Cordeiro. E depois a ceia das bodas do Cordeiro no céu. As bodas são aqui na terra, e a ceia é no céu, a recepção. A ceia, onde a igreja recebe muitos presentes, ou seja, os galardões por todos os trabalhos que realizamos no reino de Deus. Agora encontramos que a igreja tem a responsabilidade de trazer e através do novo nascimento, filhos e filhas de Deus. E também a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Isso virá onde? Na igreja de Jesus Cristo. E quando ressuscitem em corpos eternos e nós que vivemos sejamos transformados, a igreja terá dado à luz filhos e filhas de Deus com corpos eternos. E agora vejam vocês como a igreja, também como a esposa de Cristo, tem a responsabilidade do ensinamento de seus filhos, a educação de seus filhos. A Escritura diz: educa a criança em seu caminho, e mesmo quando seja velha ou grande, não se apartará dele, desse ensinamento. E o ensinamento tem que ser o ensinamento do pai, vindo através da mãe, através da igreja, porque é no meio da igreja que estará o ensinamento de nosso Pai Celestial.
las labores e os trabalhos que correspondem à igreja realizar nos negócios de nosso Pai Celestial, tem que estar realizando-os de era em era, levando a palavra de Deus por todas as partes, para que possam vir ao seio da igreja e nascer na igreja os filhos e filhas de Deus. Por isso tem a comissão da evangelização dos seres humanos. E tem a responsabilidade de educar com a palavra de Deus a seus filhos. E assim como Jesus crescia em estatura e também em sabedoria e conhecimento e graça de Deus, cada filho e filha de Deus também. E a mãe está chamada a ajudar a seus filhos, tanto as mães terrenas como a igreja de Jesus Cristo, aos filhos e filhas de Deus. E também está responsabilizada no cuidado e na alimentação de todos os filhos e filhas de Deus. Tem que ter o alimento aí na era que ele corresponde, o qual é dado por Cristo, porque o esposo traz a compra, a comida, porém é a esposa quem se encarrega de que tudo seja bem preparado e se encarrega de alimentar aí a seus filhos. E agora Cristo de era em era esteve trazendo a compra, o alimento espiritual para seus filhos em cada era. E para este tempo final diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Isso é Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: com essa voz de trombeta, e disse-me: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dar-vos testemunhos dessas coisas. Para dar-vos testemunho. Vamos ler. Para dar testemunho dessas coisas que hão de acontecer. A quem dá testemunho? A seus servos. Leiamos completo. Diz no capítulo 22, versículo 6: e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Através de quem são mostradas as coisas que devem acontecer a todos os servos de Deus, a todos os filhos de Deus? Através do anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo, no último dia, estará manifestado, porque esse é o enviado de Deus, para, através dele, Cristo ter sua manifestação final na era da pedra angular. E é através dele que dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E quando nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, nos está trazendo a compra, o alimento espiritual, a todos os filhos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a esposa, a noiva esposa de Cristo, e a todos os filhos e filhas de Deus na igreja de Jesus Cristo. Nos está trazendo o alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E corresponde à igreja que seus filhos comam esse alimento. E esse alimento é o mais concentrado de todos os que ele deu à sua igreja. É a mesma palavra, porém, para o último dia, concentrada, com toda a revelação de todas as promessas correspondentes ao último dia. É tão concentrado e tão poderoso esse alimento, que chama e junta todos os escolhidos do último dia e os prepara para serem transformados nesse tempo final. Mas é preciso comer esse alimento espiritual. E esse alimento tem que se fazer carne em cada um de nós. Essa palavra revelada tem que se fazer carne em cada um de nós. Assim como os alimentos físicos que comemos se fazem carne em nós,
se tornam células de nossas células do corpo. Se uma pessoa deixa de comer, o que acontece? À medida que o ser humano vai passando de uma hora a outra e de um dia a outro, as células do corpo vão morrendo. E se não alimenta o corpo, como nascerão novas células? A pessoa vai se tornando magra ou delgada e se enferma e depois morre. É preciso dar alimento ao corpo. E é bom comer, porque quem não come morre. E assim é no espiritual. Agora a igreja tem a responsabilidade que todos os filhos e filhas de Deus, que Ele trouxe por criação divina, por meio do novo nascimento, tenham o alimento espiritual. E por isso nos deu tanto alimento espiritual neste tempo final. Está gravado em vídeos e também está em folhetos e está gravado em fitas cassetes, para que não falte aos filhos e filhas de Deus o alimento espiritual deste último dia. Portanto, todas as congregações estão responsabilizadas em ter o alimento espiritual em folhetos, em vídeos e em cassetes a todos os filhos e filhas de Deus, para que quando chegam às atividades possam ver os vídeos e escutar assim a palavra, e também possam levar as mensagens em folhetos e possam ler em suas casas, e possam também obter as fitas cassetes e possam tê-las em seus toca-fitas, em seus lares, a mensagem também, e possam escutar durante a semana. E assim não tem que esperar que chegue o dia de culto, de atividade, para escutar a voz de Deus, a palavra de Deus. Quando nos reunimos todos juntos, viemos para adorar a Deus e orar a Deus e ouvir a sua voz. Mas quando já estamos em nossos lares, podemos também estar cantando a Deus e também orar a Deus e adorar a Deus e escutar sua voz. Porém, quando nos unimos todos, já é o corpo místico de Cristo nessa congregação, reunindo-se como um grupo de crentes em Cristo, o qual a pessoa deve manter, sempre deve se reunir quando há atividades, não deixando vossas congregações de São Paulo, como alguns acostumaram a fazer naqueles tempos, e pensavam que não era necessário se reunir, e deixavam de se reunir, e depois iam se esfriando espiritualmente, e iam se apartando do caminho de Deus. O companheirismo espiritual com os demais irmãos é muito importante, porque de outra forma você se converte num ermitão espiritual. E vejam, o ermitão vai-se lá pelo monte e vai viver sozinho, e quando seus familiares vêm a notar, estão feitos uns selvagens. Esquece até do idioma, porque não tem com quem falar, e já a sua forma de pensar muda, e já começa a estar fora de si, fora do seu juízo. O companheirismo uns com os outros nos mantém sadios, nos mantém mentalmente saudáveis e espiritualmente saudáveis também, e nos dá a oportunidade de expressar o amor divino que há em nós para nossos amados irmãos. Não podemos nos isolar, porque a vontade de Deus é que estejamos unidos e nos reunamos sempre que há atividade. Uma pessoa que se isola e se torna um ermitão, vejam vocês, tampouco irá no rapto ao céu, às bodas do Cordeiro, porque lá estará cheio de gente, as bodas do Cordeiro, e como é um ermitão, pois não pode estar aí. Bem, temos que estar em companheirismo uns com os outros e conversando uns com os outros,
e dizendo-nos uns aos outros as grandes bênçãos que Cristo nos deu, compartilhando as bênçãos de Deus e glorificando a Deus todos juntos quando nos reunimos e cantamos e trabalhando unidos. Vejam, um ermitão não sai para repartir folhetos, não sai para levar a mensagem. Por quê? Porque esse quer estar sozinho e crê que é o único santo. Mas o que aconteceu com ele? Está bastante afetado espiritualmente e mentalmente alguém que faz dessa forma. Quando nosso irmão Branham quis fazer isso numa ocasião, ele dizia que um profeta no Antigo Testamento, pois estava pelos desertos, por lugares assim separados, e ele queria fazer a mesma coisa, sabendo que nele estava um ministério de profeta. E Deus lhe disse que os mensageiros de Deus do nosso tempo, por quanto estamos numa dispensação superior, tem que estar entre o povo, não como um ermitão por lá pelos montes, ou pelo monte, ou pelo deserto. Ele dizia: eu quero estar nessa forma, e quando Deus me der uma mensagem para o povo, venho e a dou, e depois me vou. E Deus lhe mostrou em sonhos, e também lhe falou através de um sonho de outra pessoa, e disse-lhe, mostrou-lhe uma fogueira, e mostrou-lhe duas pessoas, e uma no sonho era o cunhado dele, e a outra, quando ele a viu, se parecia com ele. E seu cunhado diz que buscou para ele um lugar ali perto da fogueira, onde ele podia estar durante a noite de frio, esquentadinho ali, e estavam todos assim esfarrapados. E Deus lhe disse: é nisso que tu te converterás, ou te converterás, se fizeres isso de se isolar e ir sozinho para lá, lá pelo monte ou pelo deserto, como tu estás dizendo que quer ir. E disse: e também tua esposa não irá contigo, ou seja, não estará de acordo com isso, e te converterias em um vagabundo. Assustou-se. E em seguida o irmão Branham diz: eu queria ir assim porque eu gosto de estar caçando, eu gosto da vida assim do campo. E então reconheceu que era algo dele, que ele queria ir assim e queria se isolar do povo. Porém Deus lhe disse: agora os profetas têm que estar entre o povo, aí é onde podem ajudar ao povo. E tem algo maior que o que tiveram os profetas do Antigo Testamento, porque estão numa dispensação superior. Onde devem estar os profetas de Deus? No meio do povo, para ajudar ao povo e trazer a palavra ao povo. Tem que estar entre aqueles que vão receber essa palavra. E agora, onde Deus colocou a seus mensageiros? Pois no meio do povo, no meio da sua igreja. E aí terá, assim como teve a Paulo e os demais mensageiros em sua igreja, no meio do povo, terá seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Portanto, ele não tratará de se isolar, senão que estará entre o povo, sofrerá com o povo e também desfrutará as bênçãos de Cristo com o povo, e cantará com o povo e louvará a Deus juntamente com o povo.
Porque será um dentre o povo, um redimido pelo sangue de Cristo. E não podemos nos separar uns dos outros, senão estar bem unidos no amor divino. Bom, vimos os privilégios e também as responsabilidades ou deveres que tem a esposa de Cristo. Assim como a esposa de todo homem tem essas responsabilidades na escala que lhe corresponde. Por isso diz que as esposas têm que criar a seus filhos no temor de Deus, ensiná-los bem e lutar por eles, como lutou a mãe de Santiago e de João, o apóstolo. Santiago é Tiago ou Jacobo. Ela veio aos pés de Jesus com seus 2 filhos e disse: Senhor, queremos que tu nos des algo que nós desejamos. Queremos que nos concedas um pedido. E com esse mesmo pedido vieram a mãe e os 2 filhos. Porém vieram como as crianças vêm a seus pais e dizem: Pai, eu quero algo, tenho um pedido para ti. Mas antes diga que sim. Mas filho ou filha, me diga qual é. Não, antes diga que sim primeiro. E assim foram Tiago e João com sua mãe, buscaram ajuda. E os filhos, quando não podem sozinhos, devem buscar ajuda de seus pais, para que a bênção de Deus seja mais abundante para eles. Agora Tiago e João tinham visto no Monte da Transfiguração a Moisés e Elias, um a cada lado do Senhor, e eles sabiam que ali Cristo estava lhes mostrando a vinda do reino de Deus. Portanto, na vinda do reino de Deus, Moisés e Elias seriam as 2 oliveiras. Portanto, esses ministérios de Moisés e Elias estariam manifestados em carne humana aqui na terra. Portanto, João queria ser uma dessas 2 oliveiras e Tiago queria ser a outra das 2 oliveiras. Lembrem-se que eles sempre desejaram o ministério de Elias e de Moisés. Como eles refletem que queriam esses ministérios? Eles sabiam que eles viriam e restauraria todas as coisas. Cristo lhes falou da vida de Elias, em acréscimo à vida de Elias, que já tinha se cumprido em João Batista. E quando, numa ocasião em que Jesus quis entrar numa cidade dos samaritanos e não receberam a Jesus, Tiago e João, seu irmão, dizem a Jesus: Senhor, quer que ordenemos que desça fogo do céu sobre eles, como Elias fez, e os destrua, os queime a todos? Jesus lhes diz: vocês não sabem de que espírito são. Bem, eles queriam fazer como tinha feito o profeta Elias. Queriam os ministérios de Moisés e Elias. Mas agora vieram com a sua mãe buscando esses ministérios, pois dizem: Senhor, queremos que nos concedas este pedido. Vamos ver como diz aqui. Miguel, que hora temos por aí, para que você não nos passe o tempo? Já a próxima atividade será às 2, como que já se entrelaça dentro de um momentinho. Diz, capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ou seja, com Tiago e João, prostrando-se ante ele e fazendo um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: ordena que em teu reino se assentem estes meus 2 filhos,
uma à tua direita e outro à tua esquerda. Agora vejam vocês, ela está ordenando a Cristo e dizendo: ordena que em teu reino esses meus dois filhos, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela não pedia quase nada. A Escritura diz que quando Cristo ascendeu ao céu, sentou-se à destra de Deus. E agora, a mãe de Tiago e de João queria que um de seus filhos se sentasse à destra de Cristo, em seu trono, em seu reino, no glorioso reino milenial. Queria que um de seus filhos estivesse à direita de Cristo. Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 21: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo em meu trono. Isso é sentar-se à destra, à direita de Cristo em seu reino, no trono de Davi. Agora, Cristo não diz aqui nesta passagem que isso era impossível para se cumprir, senão que ele não podia fazer essa promessa à mãe de Tiago e João, porque essa promessa não seria dada a eles, porque essa posição estava ordenada por Deus. E vejamos para quem está ordenada por Deus. Diz: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Porque quando uma pessoa está buscando a bênção de Deus, não pode olhar para os obstáculos para dizer: eu não posso obter essa bênção. Sempre tem que dizer: sim, eu posso, e começar a caminhar em frente e pedir ajuda para Deus para obter essa bênção. Caminhar pela fé e ser imitador daqueles que pela fé conquistaram promessas. Essas promessas foram feitas a pessoas, e houve pessoas que obtiveram o cumprimento dessas promessas pela fé. E agora eles dizem: sim, podemos. Quando você busca a bênção de Deus, nunca pense que não pode obter essa bênção, porque então nunca a obterá, porque não tem fé. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice, e com o batismo com que sou batizado, sereis batizados. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, essa posição estava preparada por Deus para ser dada. Porém, João e Tiago queriam para eles. E que eles pensem nessa forma, e sua mãe também está bem. Por quê? Porque eles querem a bênção máxima para eles. E toda mãe que ama a seus filhos quer a maior bênção para seus filhos. Isso esteve muito bem. Um bom exemplo de uma boa mãe e uma boa esposa que estava criando corretamente a seus filhos. E a parte espiritual para seus filhos era a parte mais importante para ela e para seus filhos. E assim deve ser para toda esposa, para toda mãe, de modo que seus filhos tenham como meta principal o programa de Deus e as bênçãos que Deus tem em seu programa, a vida eterna. Agora, para eles não estava disponível esse lugar, da direita e da esquerda. Mas Cristo disse: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Como ele se sentou com o Pai no trono, e lhe foi dada a autoridade. Assim também, ao que vencer, lhe será dada essa bênção. O mesmo que ele recebeu no céu, depois ele o dará em seu reino, aqui na terra.
Por isso, ao servo fiel e prudente, Cristo diz: quem é o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim? Na verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Agora, o servo fiel e prudente, que estará dando o alimento espiritual aos filhos de Deus na casa de Deus, aqui na era da pedra angular, será quem receberá essa bênção, porque esta é a era para a vinda e da vinda do Filho do Homem, onde o servo fiel e prudente que esteja alimentando aí aos filhos de Deus com a palavra, trazendo-lhes a mensagem da palavra aos filhos de Deus, será quem receberá essa bênção, se materializará essa bênção. E agora essa é a bênção da destra e da sinistra, ou seja, da direita e da esquerda, no trono de Cristo, no trono de Davi, para o glorioso reino milenial. E assim como no propiciatório estava um querubim a um lado e outro querubim ao outro lado, e no centro aí estava Deus, na luz da Shekinah, no tabernáculo que Moisés construiu, e depois no templo que o rei que Salomão construiu também. Em acréscimo, Salomão colocou 2 querubins de madeira de oliveira gigantes, cobertos de ouro, o qual também é tipo dos que se sentarão à direita e à esquerda no trono do Senhor e reino do Senhor. E quem estava a um lado do candeeiro e ao outro lado do candeeiro ou candelabro com suas 7 lâmpadas? A um lado estava uma oliveira e do outro lado estava outra oliveira, e no templo estava a Arca da Aliança, no templo que construiu Moisés, e a um lado aqui estava uma oliveira, e ao outro lado estava uma oliveira, que são esses 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. A parte de oliveira representa a humanidade, e a parte de ouro representa a divindade. E agora vejam vocês quem são os que se sentarão, um à direita e outro à esquerda, no reino milenial de Cristo. E neles se cumprirá: ao que vencer eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai em seu trono. Esses ministérios de Moisés e Elias são os que herdam essa bênção. As 2 oliveiras e os 2 candeeiros de ouro, que são os ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados em carne humana no anjo, mensageiro de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado. E agora, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem, aí estarão seus anjos também. No mesmo véu de carne, onde esteja o Filho do Homem, Jesus Cristo e o Espírito Santo manifestado, e o ministério de Jesus Cristo manifestado em carne humana, aí também estarão os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios do Filho do Homem. Aí estarão esses 3 grandes ministérios no último dia, em seu anjo mensageiro. Privilégios e deveres da esposa de Cristo. Há muito mais que podemos falar, mas com o que falamos eu creio que temos um quadro claro. E vimos a posição da esposa de Cristo, sua igreja, e os deveres que tem neste tempo final. E em breve verá seus filhos na flor da juventude, em corpos eternos, e será a igreja mais feliz e mais regozijada, porque estará na etapa de ouro, a etapa do reino de Jesus Cristo, a etapa da era da cabeça de ouro, a era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. Assim como as mães que tiveram filhos e se partiram, quando os recebam ressuscitados em corpos eternos, serão as mães mais felizes com seus filhos. É um privilégio ter um filho eterno com um corpo eterno. E como será a igreja de Jesus Cristo? A esposa do Cordeiro.
com filhos eternos, com corpos eternos, como reis e sacerdotes, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver a felicidade tão grande da Igreja de Jesus Cristo, porém tem que ocupar sua posição na era que nos corresponde no corpo místico de Cristo. E os privilégios que tem, apreciá-los e honrar esses privilégios que tem, e seus deveres, cumpri-los em nossa era e em nossa dispensação. Para ser adotada a Igreja de Jesus Cristo neste tempo final, na era da pedra angular, e os membros da Igreja de Jesus Cristo todos serem adotados neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho dos privilégios e deveres da esposa de Cristo, que é sua Igreja. Que Deus les abençoe, que Deus les guarde. E deixe novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim conosco para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Que Deus continue abençoando a todos. Por aqui já temos a Miguel conosco.